retornando o nosso encontro com o professor Zé Lima, aguardando todo mundo entrar novamente, porque está muito bom, por isso nós retornamos. Vamos aguardar que todo mundo entre. Professor José Lima, então, professor aposentado da Unicamp, contando aí a história, não é? O seu aprofundamento, os seus estudos da obra de Rubem Alves. Perguntaram-me se acredito em Deus. Bem-vindos novamente, vocês que estão gostando de ouvir esse grande estudioso que é o professor Zé Lima. Eu não o conhecia, fiquei conhecendo, não é? Embora não nos conhecemos pessoalmente, mas esse encontro de hoje, aqui nessa live, por esse profundo estudioso Zé Lima. Assim, com intimidade, também já te chamo, Zé Lima. Esse é o correto. Pois bem, continuando, então tem essas três hipóteses. Do bullying, hipótese sobre o nome Benjamin para o livro Se me perguntaram se acredito em Deus. Primeira do bullying, segundo Raquel Alves, e terceira hipótese, complementar, todas três, né, complementares, que é o romance Pedro Abelardo e Heloísa, lá no século XII. Uhum. E agora, eu acho que vale a pena a gente fazer uma breve consideração sobre detalhes desse livro, lendo algumas passagens desse livro, algumas referências desse livro. Primeiro, que é uma construção poética. Uhum. Sem linguagem, a gente não é. Nós somos feitos de palavras. E há diferentes modalidades de verbo, tanto na oralidade quanto na escrita. Existe, de uma maneira mais simplista, uma redução que poderíamos fazer de linguagem factual, fenomênica, né? Uma linguagem mais solta, uma linguagem, portanto, mais à vontade, mais irônica às vezes, e uma linguagem mais rebuscada, e em alguns casos, uma linguagem mais literária. Que ninguém nos ouça, só aqui entre nós dois. Nós sabemos que com esse presidente não dá certo. Mais do que provado, que não dá. Isso é factual, fenomênico. Vamos mudar a linguagem, o registro da linguagem. Poderíamos dizer: com o Bozo, a vaca vai para o brejo. Eu disse a mesma coisa, de uma outra roupagem. Uma linguagem literária, ela muitas vezes pretende surpreender. A linguagem literária, ela procura um estranhamento. Então, essas duas maneiras que eu falei anteriormente, uma mais factual e outra mais irônica, essas formas podem ser acrescidas por uma outra frase que eu coloquei na minha página do Face. Tipo, com esse Messias fake, a conja do seu bovino deambula rumo terreno alagadiço. Mesma coisa.
O que muda é a forma. Poesia não é tanto uma questão de conteúdo, mas é principalmente fazer com que o conteúdo esteja na forma. Na linguagem científica, nós usamos a forma para fazer um conteúdo, apresentar um conteúdo. Na ciência, na filosofia. Mas na poesia, nós não usamos a forma para um conteúdo. Na poesia, a forma já é o conteúdo. Esse diferencial é imprescindível para que a gente possa estar acompanhando, que a gente possa acompanhar, né, digo melhor, para que a gente possa acompanhar a escrita do Rubem na chamada teopoética, na qual o conteúdo, por mais importante que seja, ele tem que estar bem trabalhado na forma. Porque o Rubem me parece que está entre aqueles que, dentro de uma perspectiva litúrgica, eu uso a palavra de propósito, perspectiva litúrgica, reconhece a importância da forma. Entre as afirmativas do Rubem, ele dizia: um dia eu gostaria de mandar uma carta para o Papa para que voltasse a missa a ser em latim. Por quê? Porque o importante não é entender. O importante é que aquele mistério possa estar permeando, principalmente porque eu não entendo se é de mistério do que se trata. Sim. Então, voltando. Isso que você falou anteriormente, né? Eu sou um construtor de altares. E aí, nessa mística dele, essa profunda mística, eu tirei um trechinho lá também, do seu escrito lá, ele dizendo, né? Eu sou místico, não sei se você iria ler esse trecho. Sou místico, meu Deus. Sou místico, meu Deus é a beleza. Desejoso de ser beijado, comido, perenizado pelos cacos de beleza. Exatamente. Diga-me com quem conversas e dir-te-ei se dormirás comigo. Cara, isso é muito profundo. Oh, belíssimo, profundo. E porque ele não está dizendo nada de maneira fechada, exata, 2 e 2 são 4, isso está aberto para todas as nossas interpretações e atribuições de desejo. E mais do que nunca tem a ver. Isso. Pois bem, então, o texto que eu preparei, né, para aquele dossiê tem esse título, Assim Beijava Benjamin. E eu tenho uma série que eu queria só nomear, e a hora que eu estiver me cedendo, você me interrompe, que é o seguinte: o Benjamin beijava com sua aparência de ancião, cheio de charme. Para fazer o tipo, me põe no colo. Sempre tem um vovozinho que dá vontade de se sentar no colo. Sim. Então, o Rubem constrói esse ancião contra toda aquela tipificação de jovem sarado, genequine na vida, belíssimo, etc. Não, ele vai construir esse ancião, mas que vai ser o ninho para acomodar a experiência que nós sempre temos de retorno ao útero, e como isso é impossível, nós apelamos, me coloca no colo. E aqui tem algumas indicações. Eu vou ler algumas. Página 23. Mestre Benjamin fez silêncio. Seus olhos ficaram semicerrados, como se estivesse tentando ver algo que ninguém via.
melhor vemos quando fechamos os olhos e imaginamos. Olhos abertos é para enxergar, olhos fechados para imaginar. Então, já estava velhinho o Benjamin, olhos semicerrados. Depois de alguns minutos, começou a falar. Sua voz era quase um sussurro. Não tinha grande eloquência, mas sim um sussurro, que vai mais na sintonia da alma. Mestre Benjamin era sábio. Ele sabia que há palavras depois das quais nenhuma outra palavra deve ser dita. Ele era econômico. E conhecemos muitas vezes pessoas que não podem parar de falar. E quanto isso desagrada. Seus olhos, já enrugados nos cantos pela idade, longa cabeleira branca caindo sobre os seus ombros. Já estava velho. Eu estou lendo diferentes páginas. Sim. Fiz aqui uma seleção. São os cacos, né? Os cacos de um mosaico. Isso. Lá na página 167, finalzinho, já estava velho, muito embora se parecesse com uma criança. Isso, mais do que nunca, é Nietzsche. Sim. No Zaratustra, das 3 metamorfoses. Primeiro, o camelo, depois o leão e, finalmente, a criança. Então, quando a gente adquire uma certa idade com sapiência, temos a chance de sermos crianças. Ou seja, seres capazes de criar a partir da imaginação. Barba branca, dar vacilante, visão curta, surdez. Depois eu faço o exercício lá na página 23 de como é que ele trabalha os fonemas sibilantes entremeados de nasais, que é uma frase na qual ele está exercitando o conceito do sussurro. No sussurro, você tem uma prevalência de sibilantes e nasais. Está na página 23. Leia esse trechinho. Mestre, vou fazer uma sinalização. Assim é uma nasal e assim é uma sibilante. Então, mestre, mas já está com o S. Mestre Benjamin fez silêncio. Seus olhos ficaram semi-cerrados, como se estivessem tentando ver algo que ninguém via. Depois de alguns minutos, começou a falar. Sua voz era quase um sussurro. Então, numa frase curta, 3 linhas aqui na minha colinha, 3 linhas, é uma frase na qual você percebe na dimensão formal um conteúdo que ele está trabalhando, que é que eu chamo de conceito do sussurro, que tem a ver com esse personagem. Outra coisa, Benjamin com vogal E fechada, surpreendendo com 3 ocorrências abertas. Então, é uma outra frase em que ele desenvolve o que eu chamo de conceito da pulsação sideral. Depois, Benjamin beijava com o encadeamento de frases sem ponto. É um parágrafo
mais ou menos longo, página 32, em que ele vai emendando uma oração na outra oração, sem ponto final. A professora diria, menino, coloca ponto, termina a frase. Mas essa é a regra. Mas o poeta existe para quebrar a regra. Então ele vai emendando uma frase na outra.